Vai gravar. Então, agora, 21h02, vamos dar só mais um minutinho, né, para o pessoal ir entrando. Hoje, um Sim. dia que antecede, né, o feriado, mas é muito importante depois que o personal veja, né, Douglas, essa aula, porque a gente vai estar falando aqui sobre um tema muito importante que muitos acabam negligenciando e acabam tendo esse fator de amadorismo aqui no digital. Então, a gente vai só esperar mais um minutinho e aí a gente já vai iniciar aqui esse processo de mentoria da aula ao vivo. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e muitos de vocês, personal trainers, acabam errando por amadorismo. O que que a gente vai estar falando aqui para vocês? Sobre conteúdo, que é um dos fatores essenciais, né, Douglas, para quem quer jogar o jogo de alto nível. Tanto é que um dos pilares fundamentais que a gente trabalha, tanto nos nossos processos de mentoria, de gestão e estratégia, nos nossos programas mais premium, né, para aqueles nossos clientes que já estão fazendo 80, 90, mais de 100 mil por mês vendendo seus programas de treinos, é aquilo que a gente aborda também ali juntamente com eles. Então, a gente está trazendo para vocês aqui uma informação validada, uma informação para vocês literalmente não gastarem nem tempo, nem dinheiro e nem a carta na manga, né, à toa. Que é o quê? Que é um erro muito amador que eu vejo que muitos de vocês fazem. E isso eu falo porque eu estou no digital já tem um tempo e eu vejo que isso acontece desde um tempo atrás. E lá atrás, quando eu vendia programa de treino, eu já tive essa noção. Igual a questão da consultoria que eu falei para vocês nas últimas aulas, que eu já entendi que todo mundo vendia naquela época, 6 anos atrás, eu troquei, mudei a roupa da minha consultoria. E só por ter feito isso, já tive um upgrade de procura. Então, qual que é o ponto principal aqui que eu quero passar para vocês? Que é o quê? Poxa, no caso aqui hoje, né? Amanhã, dependendo do dia que vocês estiverem vendo essa aula aqui gravada. Mas amanhã é feriado. Hoje antecede o feriado. O que que eu deveria estar publicando? O que que a gente deveria, como, né, personal trainer que vende treino, o que que a gente deveria estar produzindo de conteúdo nesse período? Ah, final de semana, também a mesma coisa. O que que eu deveria estar publicando numa sexta-feira, depois das 17 horas? Sendo que o seu público, 90% está trabalhando, não vamos falar assim, né? Na maioria da população brasileira, trabalha até 17, 18 horas, né, Douglas? É mais ou menos isso. E aí depois, né, bate lá o ponto e vai pro happy hour, ele tá cansado, vai para casa, quer beber um vinho, quer beber uma, sei lá, beber um drink, né? Esquecer às vezes os problemas. Então, a maioria é isso, né? Então, o que que acontece? Aí a gente abre o Instagram vamos colocar hoje, numa quarta-feira, porque amanhã é feriado, 21 horas, tem um personal trainer falando dos melhores exercícios para definir o abdômen. Aí depois você me reclama assim, Caspa, mas meus negócios não tem engajamento. Meus negócios ninguém comenta nada, mas também olha o momento que você publica. Será que esse momento onde a grande maioria da sua audiência está se conectando com isso que você está falando? Um pré-feriado à noite, por isso que é importante você entender quem você quer atingir. Isso é importante, porque se você não entende quem você quer atingir, você não vai saber fazer isso. Se vocês querem atingir mulheres ali que são mães, dá um exemplo, vocês têm que pesquisar e saber qual é o comportamento desse público, por exemplo, numa sexta-feira à noite. Qual é o comportamento desse público à noite, nesse período? Tem um bebezinho. Como é que é? Você quer atingir eles, não quer? Pós-parto, diástase. Então você precisa entender. Ah, eu quero atingir homens que estão com a barriga ali um pouquinho avantajada. Qual é o comportamento deles? Aí você imagina. Você quer atingir ali pessoas que estão com a barriguinha e tal, e ensinar eles a dar uma definida.
E aí a pessoa já tá puta de segunda, terça, quarta, quinta, trabalho, nervoso, problemas, aquela coisa toda. E aí na sexta-feira, 17 horas, eles batem o ponto no trabalho, liga para a esposa e fala assim: "Ah, vão num lugar ali para comer uma pizza, arruma as crianças". Ele passa, pega um trânsito desgraçado, né? Obviamente, se morar em cidade grande, né, Douglas? Aí pega aquele trânsito, a gente não tem esse problema, mas eu fui para São Paulo semana passada, eu fiquei 1 hora e meia no trânsito, precisei tomar um remédio, ansiedade, porque misericórdia. E aí o que que acontece? Você chega com a sua família, pegar um trânsito cansado da semana inteira para trabalhar, mas eu sou seu público-alvo, vou dar um exemplo. Cheguei no restaurante, aí fala assim: ah, vamos pedir uma coisa? Vamos. Aí eu abro o Instagram. Aí tem um conteúdo que um personal trainer, né, que, né, ele segue, e o personal trainer fala: olha, se você come uma pizza toda sexta-feira à noite, você nunca vai conseguir resultados. Ou ele fala simplesmente: olha, 3 dicas para você que quer secar o abdômen. E às vezes o cara quer secar o abdômen, mas ele tem vida social. Ele não é, né, fisiculturista. E aí ele olha aquilo, pô, o cara já tá puto. O cara, deu, nem te dá atenção e nem vai te dar atenção outra vez, porque ele já pegou um ranço, né, vamos falar assim, de você. E isso, pessoal, é um dos pontos que é o que eu falo. Eu já estive no campo de batalha muito na frente. Hoje eu estou ainda, mas não tanto, mas já estive muito vendendo consultoria, e foram os pontos que eu percebi. E isso muitos de vocês ainda erram, muitos. Então, depois dessa reunião, vocês não podem errar. Então, o que que acontece? Cássio, então o que que eu devo publicar numa sexta-feira? O que que eu devo publicar num sábado, num domingo? O que que eu devo publicar num dia, por exemplo, igual hoje, que antecede um feriado? O que que eu devo publicar no feriado? São pontos que o ponto principal, né? Que a gente precisa entender que eu preciso de fazer publicações que vão se conectar com a audiência. Então, se você já tem noção que a sua audiência, numa sexta-feira, 19 horas, está com a família comendo uma pizza, você vai fazer o que de publicação? Vai fazer um Reel? Você vai fazer 3 exercícios para queimar a pizza que você come no final de semana? Pô, o cara vai ficar com ranço de você. Mas que saco esse personal trainer, não pode comer nada. Ele não é fisiculturista, presta atenção. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar conteúdos. Isso, quando eu falo conteúdos, pode ser Reels, pode ser feed, carrosséis, mas principalmente stories que mostram essa comunicação com a sua audiência. Então, se você pega ali 17 horas, você quer gravar um Reels, ou um stories, você vai gravar o quê? Pessoal, ó, acabei de fazer um treino aqui agora, mas hoje eu tô um pouco cansado, vou pegar minha família aqui, você gravando. Vou passar ali, vou comer uma pizza porque a gente não é de ferro. Não quer dizer que a gente vai comer uma pizza que a gente não vai ter resultados de emagrecimento ou a gente não vai deixar de queimar caloria, deixar de queimar gordura ali, abdominal, aquela coisa toda. É isso. É você se comunicar com a audiência. É você falar: olha, eu sei que você está cansado aqui agora, eu não vou nem falar sobre treino com você, não. Mas eu vou te dar uma dica. Você sabia que se isso, você fazer isso, aquilo, à noite, em vez de você comer tal coisa, por que que você, em vez de você não comer, por exemplo, uma pizza, você sabia que em vez de você comer uma pizza, sei lá, uma pizza de tal coisa com borda recheada, se você comer uma de frango com catupiry, tem uma quantidade de proteína melhor? Você sabia disso? Olha só como que o tema ele se conecta com o momento que a sua audiência está vivendo. Porque senão, imagina, igual aqui no Brasil, né, não sei se no Manel lá é feriado também, mas aqui no Brasil é feriado amanhã. A pessoa acorda de manhã cedo, já tem você falando ali: ah, os melhores exercícios. Pô, peraí, isso é um saco, isso é chato. Abre o Stories, treino, treino, treino. Pô, mano, tá no feriado. Então, quando tem final de semana, quando tem feriado, quando antecede o feriado, apresente também um pouco de quem você é. Usa esses momentos, a gente chama aqui no digital, né? Mostre o lifestyle, aquela coisa. Isso é importante. Não é simplesmente mostrar uma xícara bonita, um carro bonito, não é isso. Mas é mostrar o seu dia a dia. Igual, e falo uma coisa para vocês. Parece que não, mas as pessoas querem saber como que é a sua rotina. Porque a sua rotina, a sua forma de conviver, aonde você vai, determina se a pessoa ela vai te ver como um ícone ou não. Se a pessoa ela vai te procurar para ser o treinador dela ou não. Isso determina muito. Então, se você é uma pessoa que está ali, acordou, aí você mostra que você está com seus filhos tomando um café da manhã, né? Para quem tem filho.
Olha só como que um vídeo desse logo pela manhã é algo mais saudável. E a outra pessoa que está em casa, que ela tem filho também, ela já se conecta com você. Não é chegar de manhã cedo e falar assim, você não pode tomar leite com Toddy porque vai te engordar. Pô, mas que saco. Às vezes a pessoa está querendo tomar, e aí? Você vai falar que não pode, que não presta? A pessoa do outro lado não é fisiculturista, a gente tem que pensar nisso. É você pegar assim, pessoal, ó, sou personal trainer, vocês sabem, tô tomando leite com Toddy aqui com vocês, ó, tô mostrando para vocês. Não é isso aqui que eu vou tomar hoje, eu gosto de tirar uma vez na semana para tomar, não é isso que vai me engordar, não é isso que vai fazer você engordar. É ser leve. Ainda mais quando é um sábado, um feriado, um pós-feriado. Mostre. Ah, você vai pegar seus filhos ali e vai no supermercado, no feriado. Mostra suas crianças no supermercado, doida, querendo pegar biscoito, aquelas coisas. Sabe, sai um pouco do quesito, né, de falar sobre treino, 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 treino. Por que que eu tô falando para vocês? Porque isso é assim que funciona. As pessoas, elas não compram só pelo aquilo que você é especialista. Elas compram também pelo aquilo que você é e aquilo que você apresenta. Se você é o tipo do cara que vai para uma balada e tira uma foto tomando uma cerveja, aquela coisa toda, tem pessoas que vão se conectar com você. Tem pessoas que não vão se conectar. Tem pessoas que, quando você coloca alguma coisa de Deus, não vai se conectar. Tem pessoas que vão se conectar. E aí que entra o ponto. Você não tem que agradar a todos, você tem que ser legítimo aqui dentro. Legítimo. Então é você acordar de manhã cedo, tirar uma foto tomando um café, falando que você vai comer isso, isso, aquilo. As pessoas querem ver isso. Ah, eu vou fazer uma corrida. Tá, em vez de falar com a pessoa que ela tem que correr, aquela coisa toda, fala, pessoal, ó, hoje eu tinha que correr 10 km, mas eu corri só 6. Tô cansado, pô, tô cansado, semana puxada. Tá vendo? Você mostra que você é um ser humano também. E as pessoas querem ver isso. E aí você pode falar, olha, você que tinha que completar 10 igual eu que faço só 6, não se julga, não. Não tem dia que a gente não tá bem. Aí é melhor, vou completar o restante caminhando. Isso acontece comigo, pode acontecer com você também. Só para você saber, ó, o que eu fiz aqui já gastou tanto de caloria e tal. E aí você vai emendando uma coisa na outra. Outro ponto muito importante que eu anotei aqui. Muitos personagens fazem isso que eu falo para você, que vão fazer ou fazem, né? Isso daqui eu espero que vocês não façam de uma forma amadora. Estava até conversando com o Douglas aqui antes. Personal trainer não pode ver feriado, que abre promocional. Ah, é feriado de igual aqui no Brasil, Corpus Christi, 50% de desconto. Peraí. Tudo aquilo que é promoção é porque não sai, porque não é bom. Tudo que é promoção é liquidação. Não existe isso. A gente não está vendendo geladeira, a gente não está vendendo televisão. A gente está vendendo um programa, uma prestação de serviço que a gente vai, principalmente quem vende, né, consultoria, vai pegar a pessoa ali, vai desenhar o método de treino que você testou, que você validou com o tempo de estudo, para aquela pessoa desenvolver o programa de treino. Então, feriado, final de semana, não é período de você fazer promocional. Não é período. A não ser se você tiver uma boa estratégia por trás disso, outras coisas. Mas é o quê? É momento de o quê? De você mostrar o seu dia a dia, e aí o que que acontece? Automaticamente, as pessoas que se conectarem com você, elas vão consumir mais seus conteúdos. É simples. Mas se você é o cara que só coloca treino, 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 se você é o personal trainer que final de semana, feriado, aproveita para vender, 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 a pessoa, quando ela vê os seus vídeos, ela já pula. Ela já pula. Esse que é o jogo. A gente tem que entender que a rede social, o princípio básico dela é o princípio de relacionamento. Se você entra numa grande loja e já vem uma pessoa para querer comprar de você, pô, isso é um saco. A pessoa já querer vender, né? Ah, você quer alguma coisa? Eu vou ficar aqui, a pessoa fica te seguindo. É a mesma coisa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Vocês precisam de ser legítimos quando tem pré-feriado, quando tem feriado e quando é final de semana. Não é o mesmo conteúdo que você vai publicar, não é a mesma sequência de stories que você vai publicar meio de semana que tem que ser final de semana. Ah, Cássio, não, mas sábado eu vou fazer uma ação nos stories para venda. Beleza, você se programou para isso, você vai utilizar elementos ali, né, naqueles stories que se conectam com a audiência naquele momento, entendeu? Para chamar a atenção da pessoa. Ah, olha, eu sei que você
tá vendo esses meus stories aqui, eu tô aqui brincando com meus filhos final de semana. Talvez você esteja vendo esses stories aqui, esteja com dificuldade de correr para brincar com seus filhos. Talvez você esteja acima do peso. Já parou para pensar nisso? Olha como que uma coisa conecta com outra. Mas isso é estratégia. Não é a pessoa abrir o stories e só ver oferta, 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 treino, treino, treino. Isso gera fadiga. Isso faz com que quebre, né, a conexão, principalmente no momento que a pessoa está vivendo. Então, por que que eu venho trazendo isso para vocês aqui? Porque eu sei que são elementos, que são momentos de conexão que a pessoa tem com você, que talvez ela não vai comprar naquele momento, mas logo depois ela vai comprar. O processo de venda na rede social é um processo de relacionamento. Assim como a gente, né, quem aqui é casado, quem tem namorada, faz o processo de relacionamento, que vai conhecer a menina no primeiro momento, depois leva para comer alguma coisa, aquela coisa toda. Existem etapas. Aqui no digital é a mesma coisa. Imagina, a pessoa começou a te seguir, gostou do seu conteúdo, aí quando ela vai começar ali a ver os seus conteúdos, aquela coisa toda, você só martelando, final de semana, venda, treino, treino. Pô, mas peraí, ele só vive dentro de uma academia? Que saco. Se você olhar os top players hoje no momento, é o que a gente faz. É o quê? Tem momentos de venda? Tem. Tem momentos de conteúdo? Tem. Só que é diversificado de acordo com o momento atual daquilo que está vivendo. Ah, Cássio, eu abri caixinha de perguntas. Você abre caixinha de perguntas. Você vai se comunicar de uma forma meio de semana, final de semana é outra. Final de semana é outra. Final de semana, muitas das vezes, você nem está num ambiente, por exemplo, igual eu aqui. Eu nem gravo o final de semana dentro de um ambiente, vamos dizer assim, corporativo. Porque eu sei que muitas das vezes o personal vai olhar e falar assim, ah, que saco. Não, eu gravo às vezes, muitas vezes dirigindo, ou às vezes quando eu vou na praia, quando eu vou num evento, quando eu tô com minhas filhas. É isso. É saber utilizar o momento para poder fazer o momento de captação. Porque senão, o que que acontece? Você vai produzir, produzir, as pessoas não vão se conectar com você. Mas é lógico que elas não vão se conectar. Pô, a pessoa saiu puta do trabalho e você fala que ela não pode nem comer um pedaço de pizza, senão ela vai engordar? Peraí. Fazendo isso, você perde audiência. E cada vez vai perdendo mais. Aquela vez aquela pessoa estava preparando para comprar de você, você deu uma bola fora, ela já se desprendeu de você. Entendeu? Então eu quis trazer É, para vocês, o Douglas vai complementar mais um pouco depois, mas eu quis trazer isso para vocês porque muitos de vocês erram nisso. Então, a partir de hoje, vocês podem errar nesse quesito. Não pode. Vai fazer a produção de conteúdo da semana. Ah, semana que eu vou sentar aqui, sexta-feira, porque eu planejo as coisas do final de semana e da semana que vem. Vai planejar conteúdo publicar no feed? Publica conteúdos que se conectam com o que a sua audiência está vivendo naquele final de semana, com temas que ele está vivendo naquele final de semana. Produza, em vez de colocar uma foto sua na praia, meio de semana, coloca no final de semana. Tá com uma foto de família bacana, em vez de colocar no meio de semana, não que você não possa, mas vai colocar no meio de semana, coloca no final de semana, porque se conecta mais. As pessoas não querem ver só treino, treino, treino em oferta. Fica chato, tá? Então eu trouxe isso, o Douglas vai passar um pouquinho mais para vocês, porque isso faz a diferença. Isso tudo é o quê? É o processo de relacionamento na rede social. Por que que eu trouxe isso? Porque eu vejo que muitos de vocês acabam errando nisso. Muitos de vocês acabam errando. Igual agora, 21 horas, tem personal, que eu já chamei a atenção lá no particular, que publicou 3 exercícios para levantar bumbum. 21 horas num pré-feriado aqui no Brasil. Quem que vai ver isso? Ninguém tá nem aí para isso. Entendeu? Mas se tivesse feito uma publicação, sei lá, 3 exercícios rápidos para você queimar gordura no feriado. Olha como que isso já conecta um pouco mais, sabe? Então, estou dando só um exemplo, né? Que vocês podem pensar aí para vocês estruturarem. Lógico que no caso aqui amanhã é feriado, mas para quem não é amanhã é feriado, né? Que tem outros países aí, conseguiu entender. E também, quando eu falo, né, no feriado, também estou falando na questão no quesito de final de semana, que a gente precisa de expor um pouco mais quem a gente é e menos o nosso lado profissional, tá? Douglas, pode ficar à vontade aí. para você entender aí, poxa, o que que eu vou postar no feriado? É um ótimo feriado, fim de semana, né? É um ótimo momento para você trazer um posicionamento que vai trazer principalmente os seus valores. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Por exemplo, se você. E você tem que entender que isso tem que conectar com a audiência ao mesmo tempo.
tem que ter os seus valores, mas ao mesmo tempo você tem que se conectar com a audiência. Por exemplo, imagina que você atende o público feminino. Ah, então o que você vai fazer no fim de semana? Ou você vai mostrar que você está tomando um café ali com a sua esposa, com a sua namorada, ou com a sua família, se você não tem namorada, entende? Então, são elementos que eles não necessariamente têm a ver com venda, mas eles facilitam a venda. Porque a pessoa que olha o cara que, por exemplo, o homem, principalmente, que trabalha com o público feminino, ali no fim de semana, aquele momento de família, elas entendem que esse tipo de perfil, esses valores que ele passa, são valores que tornam ele uma pessoa mais confiável. Elas se sentem ali mais seguras de comprar com essa pessoa. Então, você tem que entender ali também questões peculiares do seu público específico. Poxa, quais são os valores? Que lugares o cliente ideal frequenta? Poxa, por que eu não vou nesse lugar? Vou lá tomar um café, por exemplo? Imagina aqui, hipoteticamente, que os seus clientes gostam de tomar um café no Starbucks. Você vai lá no fim de semana e vai tirar foto, simplesmente tirar foto. E às vezes você vai pedir uma interação ali, uma interação que não tem a ver com venda. Se vocês observarem, sempre que quem está um pouco mais focado em questão digital, publica conteúdo, sempre que vocês postam uma foto pessoal, dá muito engajamento. As pessoas curtem muito. Elas curtem muito porque você mostra, elas sentem que você é humano, humano como elas também. E por que não mostrar outros benefícios da pessoa que treina, que se cuida, que vão gerar essa identificação? Como, por exemplo, o Cássio até citou sobre brincar com o filho. Você não precisa nem vender, mas você coloca a pessoa para refletir. Se você precisar jogar bola com seu filho, por exemplo, no caso do homem que está com a barriguinha ali, você consegue? Estava aqui jogando bola com meu filho, fico imaginando, poxa, quantos homens hoje não conseguem correr e jogar uma bola para o próprio filho? Entende como que você traz ali um problema, sem necessariamente você vender? Você traz os seus valores de família, se você tem um filho, ou se você tem um sobrinho também, não necessariamente precisa ser um filho, tá? Então pode ser um sobrinho, enfim. Alguém ali que vai gerar essa identificação com algo que é importante para o seu público, que muitas vezes ele não parou para pensar naquilo. Muitas vezes a mãe ali não parou para imaginar que ela nem consegue muitas vezes pegar ali o filho no colo. Ou se ela pega, ela já se sente cansada, sente a dor nas costas, depende das dores do seu público, né, que você tem que ter isso mapeado. Então, esses momentos de feriado, de fim de semana, são ótimos momentos para você trazer esse lado mais pessoal e se posicionar de uma forma que gere interesse na sua audiência. E é por isso que é tão importante você entender sobre o que esses clientes estão buscando. Poxa, o que esses clientes estão fazendo no fim de semana? São públicos, dependendo do público, é um tipo de comportamento, dependendo do público, um público mais jovem está fazendo uma coisa, um público aí que já passou dos 27, beirando os 30, já está fazendo outra coisa. Se for homem é uma coisa, se for mulher é outra coisa. Se for a mulher que não tem filho, é um comportamento, provavelmente. Se Diferente. for a mulher que tem filho, já é um outro tipo de comportamento. Então, o que é importante para essas pessoas? Como que, às vezes, uma simples foto que você vai colocar ali, uma foto mais pessoal no seu feed, vai fazer essas pessoas se conectarem com você. Então, são elementos que você tem que ter essa percepção para que na hora que você for fazer esse tipo de conteúdo, você gere essa conexão. A pessoa olha e fala, poxa, que legal, ele não é só treinador, ele é uma pessoa, ele é humano, ele tem família, ele tem namorado, tem filho, enfim. E as pessoas se conectam. Até mesmo a questão que a gente fala muito, né, sobre a questão de religiosidade. Poxa, se você é uma pessoa que tem
essa religiosidade, né, mais aflorada, você trazer isso, porque isso vai aproximar pessoas que vão querer comprar de você, não só porque você é um profissional que entrega resultado, mas que você tem valores parecidos com os deles. Entende? Então, um dos pontos essenciais realmente é você entender esses elementos que são importantes e que te posicionam e fazem o cliente te ver como uma pessoa, eles aproxima você deles, mas ao mesmo tempo te coloca nos mesmos valores que eles têm como base. Porque é isso que vai gerar essa conexão. E esse é o diferencial dele comprar de você e não comprar de outra pessoa, porque ele viu um lado seu que ele se sente mais confiante em dar esse próximo passo com você. De contratar o seu serviço de consultoria, por exemplo. Então, sempre que você for fazer esse tipo de conteúdo ou uma foto pessoal, pensar em qual a intencionalidade, né? Que a gente sempre fala. Exato. Intencionalidade. Poxa, qual que eu quero, e qual impressão eu quero causar com esse tipo de foto? Vou te dar um exemplo. Imagina que você é homem e trabalha com público feminino. Seu público feminino normalmente é um público aí que já é um pouco mais velho, já não é um pessoal de ficar indo para balada. E aí, no fim de semana, você foi para a rave, você postou story, aquele negócio lá. Você vai atrair um público diferente do que você está buscando. Porque o público, esse público que não gosta desse tipo de. Não curte mais, passou dessa fase de ficar indo para balada, rave, enfim, só dando um exemplo aqui bem assim para vocês entenderem. Eles não vão se identificar com você, elas não vão se identificar com você. Agora, se ali você postou, por exemplo, nos seus stories que você está fazendo um jantar em família. Olha que diferença. Você saiu, por exemplo, para levar sua namorada, sua esposa, você foi jantar com a sua família, seus pais. Olha que valores, olha a diferença de valores que você está passando. São públicos totalmente diferentes que você vai atrair. Então, esses são pontos que você tem sempre que pensar. Qual é a impressão que eu quero causar? Ok? Então, tudo isso vai gerar em torno ali do mapeamento do cliente, o que que esses clientes buscam, o que que é Isso importante aí. para eles, quais os valores deles. E você trazer isso ali dentro do seu conteúdo, seja no feed, seja nos stories. Os stories, eles são muito bons para gerar essa conexão. Muito bons, porque você está prioritariamente ali falando de exercícios, respondendo caixinha de perguntas. E aí, mais no fim de semana, no feriado, você traz um conteúdo mais descontraído. Porém, ainda assim, gerando conexão com a sua audiência. Trazendo os valores que são importantes para você e que você deseja que os seus clientes, o cliente ideal, ele tem esses mesmos valores que você. Então, por isso que intencionalidade é o que você precisa para conseguir fazer isso. E é óbvio, esse estudo do cliente para que você saiba exatamente o que fazer. E são coisas muito simples, muito simples. Às vezes você já faz isso normalmente, mas você acaba não trazendo. Se você tem determinados valores, você tem determinados comportamentos. Então, é você trazer isso e gerar essa conexão com a audiência. Caso você tenha mais algo a acrescentar em relação a esse tipo Eu de acho que, conteúdo? mesmo que o nosso foco, né, seja para falar desses erros, né, que a gente vê muito, né, o personal sempre está sempre nos perguntando, né, Douglas, e final de semana, o que que eu devo publicar? Vocês falam tanto de conteúdo intencional, a gente trouxe exatamente para isso, essa reunião, né, essa matéria aqui. Mas só que tudo se envolve, isso que a gente falou finaliza sempre numa única coisa: saber e entender, conhecer, desenhar o teu público-alvo.
como você falou, né? Isso faz muita diferença. Muita diferença. Imagina que você ali é um cara mais jovem, né, tal, né? Você quer atingir, vamos dizer assim, um cara mais jovem que, né, não tem esposa ainda, né, não tem namorada, né? Vai pra festa, aquela coisa toda, mas você quer atingir um público, né? Vamos falar assim, que é de uma classe um pouco maior, que geralmente já é casado. Você já estudou isso, você sabe que esse é o público. Você sabe que o seu público, seja homem, seja mulher, seja em casa, tem filho para cuidar, não fica nesse negócio de festa. E aí você vai numa festa e faz sequências de histórias relacionadas a isso. Você ali na festa, aquela coisa toda, com um monte de menina no lado, né? Será que essa audiência ela vai se conectar com você? Não, não vai. Não vai. Então é isso que você precisa de entender. Porque o que que acontece? O que que acontece? Se você tem o desenho de quais são os dores, quais são os desejos, necessidades do teu público-alvo, no final de semana você tem que publicar algo que vai se conectar a essas dores, desejos e necessidades. Então, se você quer atingir a casa, mas como é que eu faço? Eu não tenho filho, não tenho esposa, mas eu quero atingir esse público. Você vai ter que ir em ambientes e gravar conteúdos nesse ambiente. Você vai ter que ir ali numa sorveteria, muitas das vezes, e colocar alguma coisa, tá tomando aquele sorvete e tal. E aí você cria, quando você tiver um filho, você cria uma história, né? Quando você tiver um filho, você vai levar, porque você lembra que quando você era criança, seu pai te levava, sabe? Você com seus pais, com a sua família, não sou casado, mas você com a sua família. Isso vai se conectar com a sua audiência. É igual eu aqui. Eu quero trabalhar com um personal trainer que sabe exatamente onde quer chegar. Não é o cara que já está jogando o jogo de alto nível, mas é muitas vezes, aquela pessoa que tem sangue nos olhos que quer jogar o jogo de alto nível. E para que vocês observem isso em mim, eu preciso de ter um posicionamento da forma de se falar, da forma de se vestir e do ambiente onde eu estou inserido. Se eu tivesse aqui numa imagem ruim, de camisa regata, escrito no Pain No Gain, né? Como que é? Era animal. Animal aqui, né? O Vitor não sabe o que é, que não é da época dele, não, né, Douglas? Isso aqui, ó. Não é Animal, não. que era do Animal Pack. Horrível. Sabe? Camisa amarela, né, Douglas? Você já usou, né? Eu já usei. Amarela com Camisa preto, amarela eu aqui, ó. Ou usava. mostrava um peito ou outro. Não, sempre era um para fora. E aí, será que a gente estaria aqui? Provavelmente não, porque vocês iriam olhar para mim e não ia dar bola. Mas quem seriam meus clientes? Seriam meus clientes aquele cara que é estagiário, aquele cara que muitas das vezes nem formado na faculdade é aquele cara marombeiro. Seria esse meu público, né? Mas não, como eu sei exatamente quem eu quero atingir, eu desenho toda, né? Aí a gente já entra em outros pontos, né? Todo o meu arquétipo para quem? Para que vocês olhem para mim e falem assim: esse cara vai mudar o nível dos meus negócios. É isso. E agora, colocando vocês como um cenário principal, o que que vocês estão produzindo para amanhã aqui no Brasil, que é feriado? O que que vocês estão produzindo para amanhã, para final de semana? Será que aquilo que eu estou produzindo está me afastando ou tá se conectando com a minha audiência? Ah, Cássio, eu quero vender para mulheres, tá, mas eu não tenho filho, não sou casado. Mas você tem sua família, deve ter um sobrinho. Mostra isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A esposa do Douglas vende direcionado para gestantes. Ela ainda não é mãe, mas ela grava bastante coisas, né, Douglas, com a sobrinha que eles têm. Por Sim, quê? Porque isso é o quê? O senso de família, o senso de cuidado. A mulher vê e fala assim, ai, que gracinha, né? Que gracinha, né? sim. Aquela coisa toda se envolve, se engaja. E para vocês terem ideia, quando aparece, né, quando a gente aparece com a minha sobrinha nos stories, assim, as visualizações elas são 10 vezes maiores. Elas Exatamente. são 10 vezes maiores, porque as pessoas se conectam com aquilo, aquilo é algo que é familiar, que tem a ver com os valores delas, entende? Então, você realmente observar e ter isso anotado, poxa, o que é importante para essas pessoas? São pessoas que curtem mais um ambiente mais família, que no fim de semana prefere às vezes sair para jantar, ou prefere um almoço um jantar em casa. Elas gostam por exemplo, ir para a igreja ou não. O que que elas fazem nesses momentos mais descontraídos assim? E aí você, entendendo isso, você vai utilizar de forma intencional esses posicionamentos. Você vai se colocar em lugares
que o cliente que você quer atingir normalmente frequenta, por exemplo. Exatamente. Okay? Porque isso que vai fazer eles se identificarem com você e enxergarem que você é um cara ou uma profissional diferenciados. Que além de ser um bom profissional e entregar resultado, você também frequenta lugares ou que eles gostariam de frequentar ou que eles frequentam, dependendo do nível do cliente. Exatamente. Então, se você quer, por exemplo, atingir um cliente que vai te pagar mais, se você, só dar exemplo assim, bem, eu gosto de extremos, né, para E para chamar fixar a conteúdo atenção, para né? você entender, né, para chamar atenção. Você, por exemplo, não vai, no fim de semana, mostrar uma foto de você comendo uma coxinha no boteco. Você não vai te fazer um stories que você não está comendo a coxinha no boteco. Porque isso não vai conectar com a sua audiência se você quer clientes que vão te pagar mais. O que você vai mostrar? Pô, você vai escolher, ou você vai fazer um almoço ou um jantar ali em casa, mais bem arrumado, um ambiente mais bonito, ou você vai sair, você vai para algum restaurante. Então, esses pontos aí são essenciais. São essenciais. Ou você, dependendo do nível do cliente, ou você se posiciona no mesmo nível que ele, ou você se posiciona acima. Ou você se posiciona acima. Porque é isso que vai fazer com que esse cliente te enxergue, que veja um valor em você como pessoa e não só muitas vezes como profissional. Então, são pontos aí, é sempre o cliente, né? A gente sempre vai falar o que você quer que o cliente pense, que ele sinta a partir do momento que ele vê esse tipo de foto, esse tipo de vídeo. Qual sentimento você quer passar com isso? Qual impressão você quer passar? Você tem que se perguntar isso quando você for fazer esse tipo de conteúdo. Perfeito, perfeito. É aquele negócio, né? A primeira imagem é a que vai ficar, né? E querendo ou não, principalmente aqui no digital, a nossa imagem vai chegar primeiro que a nossa voz. E o preconceito, ele vai existir. Então, quando você... É o preconceito na rede social, né? Isso, sem demagogia, né? Acontece isso, a gente faz isso mesmo de forma involuntária. Até mesmo pela foto do perfil, você já dá uma... Você já faz uma concepção da pessoa. Sim. Então, Sim. sabendo disso, o que que a gente tem que fazer? Tem que se preparar para essa audiência que a gente quer atingir. Para que ele bata o olho na gente já pela foto do perfil, né? Bem que a gente esteja falando uma coisa de final de semana, mas, né, falando sobre conteúdo aqui intencional, mesmo que a pessoa bata o olho no teu perfil, ela já tem um posicionamento sobre você. E aí, quando ela for consumir o seu conteúdo, aí sim ela vai, você vai falar diretamente para ela aquilo que você quer. Então, pessoal, hoje essa nossa aula aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, o Manel que está aqui, né? Que a gente sempre deixa aberto para tirar dúvidas, perguntar aquilo que vocês quiserem. Nós vamos estar aqui no horário que vocês quiserem poder responder essas dúvidas aí, para ficar 1, 2 horas respondendo. Então, quem está aqui online, a gente sempre dá prioridade. Tá? Então, Manel e Alessandro, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem abrir a câmera aqui e perguntar, ou perguntar ali no chat, tá? Mas se também não tiverem, né, nenhuma dúvida, é porque entendeu, é porque já sabe aquilo que deve ser feito. Zero dúvidas. Hoje o pessoal resolveu curtir o pré-feriado, por isso que não veio, vê? Não, mas é mesmo assim, ó, hoje é agora 21h41, tem gente ainda dando aula. Mas eu vou falar uma Sim, com coisa para você, certeza. Douglas, né? Os meninos estão aqui. Cara, dar aula pré-feriado é ruim, mas dar aula no feriado é pior. É pior ainda. Rapaz, eu espero que quem esteja ouvindo isso daqui, que dá aula em feriado, que dá aula no final de semana, eu sei que é porque precisa, porque tem ambições, mas tem que estar se planejando, tem que botar isso na cabeça que isso não pode ser, agora que você joga um jogo de alto nível, isso não pode ser frequente, tem cada vez mais sendo eliminado.
igual eu vou fazer, um rapaz, né, procurou, né, os nossos serviços, eu mandou mensagem aqui, eu respondi, e aí ele falou assim, Cássio, não sei se você atende amanhã feriado, mas amanhã pela manhã eu vou estar dando 6 aulas. À tarde estou disponível. Eu falei, não, eu não trabalho em feriado, dou atenção para minha família. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, pô, só pela manhã, num feriado, o cara dá 6 aulas, não é que a gente tem que trabalhar, não é isso, né? Tem que trabalhar sim, mas só que olha só o nível de estresse. Um pleno feriado, o cara não pode curtir com a família, tem que acordar cedo para estar na academia, pô, dá 6 aulas? É o quê? De 6 horas da manhã até as 12? 1 hora? Entendeu? Então, o que a gente tem que trabalhar não é que a gente tem que fugir do trabalho, não é isso, mas é que tem que trabalhar de forma inteligente, né? Muitas das vezes o que ele Exatamente. faz Esse é ali o num ponto. feriado, né, o que ele faz num mês ali, tem cliente nosso que faz em 1, 2 dias aqui no digital, entendeu? Então, eu tô falando isso para vocês porque se algum de vocês ouve e fala assim, pô, eu faço aula assim, vocês têm que botar uma meta, pô, eu quero entrar no digital, quero fazer dar certo, vou fazer o que eles pediram para fazer, para que eu não tenha que depender de aluno presencial. Acho que a pior coisa que tem para o personal é depender de aluno presencial. E até mesmo esse nosso cliente, ele até falou, Cássio, você fez uma publicação e foi muito assim, certeira, foi na minha jugular. E por isso que eu estou buscando vocês. Você fez uma publicação lá dizendo que o seu aluno, né, o aluno né, não está nem aí se tem que te pagar, se ele esquece de pagar. Ele até usou a palavra, né? O aluno está pouco se lascando, né? Para você. E é basicamente isso, né? É, ele vai viajar, não te paga, entendeu? Então não dependa de alunos presenciais. Eu fecho a nossa reunião falando nisso. Tá? Hoje a gente falou um pouco mais sobre produção de conteúdo, principalmente em pré-feriado, no feriado e no final de semana. E é aquele ponto, né? Só tem resultado quem executa. Tá bom? Então, fica aí essa aula para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem fora disso aqui, você que está vendo essa aula aqui gravada, pode perguntar lá dentro do grupo. O grupo é para isso. Eu vou estar sempre abordando ali para que todo mundo possa, né, fazer aquele network, perguntar, aquela coisa bem saudável, para que todos aprendam, tá? E próxima quarta-feira a gente traz um outro tema aqui bem relevante para poder estar apresentando para vocês e fazendo vocês subir cada vez mais um nível junto com a gente, beleza? E a gente se vê lá dentro do grupo. Forte abraço, pessoal. Abraço. Valeu.